Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, está em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes como me amaste a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, aqui é Frei Wanderlan, trazendo para você a breve reflexão do Evangelho do dia. Hoje nós meditamos o Evangelho segundo João, capítulo 17, versículos de 20 a 26. Nós poderíamos dizer que, nesse capítulo, Jesus fala da questão do amor que deve promover entre nós a fraternidade e a unidade e a superação das diferenças. Porque, se você olhar na liturgia de hoje, nós também temos a primeira leitura da missa de hoje, que diz assim, em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, Paulo, ele é apresentado diante do Conselho dos Anciãos, onde tem o grupo dos saduceus, que não acreditam em ressurreição, e onde tem o grupo dos fariseus, que acreditam em ressurreição. E Paulo, sabendo disso, usou aquilo que os divide para que eles não conseguissem julgá-lo e condená-lo. Paulo pega e diz no meio do julgamento: eu estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso e armou-se um conflito entre os fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. A questão da divisão, a questão da intolerância, a questão do ódio que nós alimentamos em nosso meio com aquele que é diferente, que pensa diferente, que age diferente, que tem gostos diferentes, que não é da minha turma ou do meu grupo ou da ideologia que eu defendo. Meu irmão, minha irmã, nós nos dividimos. E é por isso que o Senhor no Evangelho fala para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Mas, infelizmente, nós, cristãos, nos dividimos. Nós nos dividimos por causa de time de futebol. Muitos chegam a brigar, a se odiar. Havia de fato a violência, vivemos às vezes uma intolerância por causa de futebol. Nós nos dividimos por causa de ideologias, brigas e outros que chegam à violência, são intolerantes. Nós nos dividimos por causa de gosto. Um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, e como eu quero impor o meu gosto para o outro, aí começa a briga, violência e intolerância, agressões, acusações, fofocas, intrigas. Nós nos dividimos por causa de opiniões diferentes. Olha, a opinião pode até estar errada, porque a opinião correta é aquela que está alicerçada na realidade
e a partir dessa realidade usa valores para avaliá-la. Mas opinião, todo mundo pode dar a sua, nós não precisamos brigar e nem ser intolerantes por causa de opinião. Nós nos dividimos por causa de grupos, de movimentos, de religiões. Nós não respeitamos o carisma do outro. Nós não respeitamos a identidade do outro. Nós queremos ser melhores uns que os outros e nos julgando superiores aos outros por causa do meu grupo, do meu movimento, da minha religião, eu acabo excluindo o outro, eu acabo julgando o outro, eu acabo falando mal do outro, eu acabo sendo intolerante com o outro, agredindo o outro, brigando com o outro. Nós nos dividimos. Nós nos dividimos por causa de inveja e ciúme, porque eu quero a atenção que o outro tem, eu quero o amor que a outra pessoa tem, eu quero o que a outra pessoa possui, eu quero o sucesso, o destaque da outra pessoa, eu me enciumo das qualidades, dos dons que aquela pessoa tem. Aí isso vira fofoca, isso vira intriga, isso vira briga, isso vira intolerância. Nós nos dividimos por causa de dinheiro, de bens materiais, brigas, rivalidades, disputas, competição, famílias que se dividem por causa de herança, esquecem que são família, pessoas que entram em competição, às vezes em ambiente de comunidade, até de trabalho, em vez de colaborar um com o outro, brigam porque estão ali disputando mais cargos, mais funções, porque isso vai trazer mais dinheiro, mais bens materiais. Nós nos dividimos por causa do poder. Muita gente que quer ter o poder para poder mandar, ou para poder manipular, ou para poder ter mais bens materiais e dinheiro. Então, nós nos dividimos por causa do poder. Gente que quer ter o poder para fazer prevalecer a sua vontade sobre a vontade dos outros. Nós nos dividimos por causa da política. Esquerda, direita, centro, centro-direita, centro-esquerda. Nós esquecemos que a democracia é a convivência dos contrários. Porque se não houver convivência dos contrários, não é democracia, é ditadura. Nós esquecemos que a política é a arte de conciliar os diferentes em prol de um bem comum. Então nós nos dividimos por coisas que deveriam nos ajudar a nos relacionarmos melhor. Nós nos dividimos por causa da simpatia ou de antipatia. Eu simpatizo com fulano, eu antipatizo ciclano. E porque eu simpatizo com um grupo de pessoas, eu arranjo tudo para aquelas pessoas, e toda misericórdia, toda compreensão, todo perdão para aquelas pessoas. E até faço vista grossa por seus erros. E para aquele grupo de pessoas que eu não simpatizo, aí eu não faço vista grossa. É todo o rigor da lei, sem misericórdia nenhuma, toda a punição possível. Nós nos dividimos por causa do nosso egoísmo, nós nos dividimos por causa do nosso orgulho, nós nos dividimos por causa da nossa ganância, nós nos dividimos por causa da nossa prepotência, da nossa ignorância, da nossa incapacidade de conviver com o diferente. Isso significa, meu irmão e minha irmã, que nós não aprendemos nada. Veja o caso da primeira leitura de Atos dos Apóstolos que eu falei hoje. Eles tinham um inimigo em comum, era Paulo. Bastou Paulo jogar ali uma questãozinha que eles tinham diferença, pronto, não conseguiram se organizar para poder condenar Paulo. Bem, isso aqui é bem verdade que para Paulo foi uma vantagem. Porém, para a humanidade, esse tipo de divisão é altamente destrutivo. Isso tem nos destruído por séculos e tem nos destruído no nosso dia a dia até hoje. Tem nos destruído até dentro da nossa própria fé católica, tem nos destruído dentro das nossas próprias casas, famílias, tem nos destruído no nosso trabalho, tem nos destruído nas nossas relações no dia a dia. Ao invés de sermos fraternos, ao invés de sermos compreensivos,
ao invés de colaborarmos uns com os outros, ao invés de vivermos uma comunhão, uma unidade, buscando aquilo que nos une, e na verdade o que nos une é Cristo, é o amor de Deus, é a verdade de Deus, nós brigamos. E inclusive às vezes brigamos até por causa de Deus. Será que Deus quer isso? E eu vejo, meu irmão, minha irmã, que nós escandalizamos o mundo. E muitos se afastam de Deus ou não vivem, ou não buscam a Deus, porque aqueles que dizem ter fé vivem se dividindo, vivem brigando por bobagens, não conseguem se unir em torno do amor e da verdade de Deus. Isso é um escândalo. Isso é sinal de que nós não nos convertemos. Isso é sinal que nós não entendemos o mandamento do amor. Isso é sinal que nós estamos olhando só para nós mesmos, para os nossos desejos, para os nossos interesses, para os nossos gostos, para as nossas preferências, para os nossos preconceitos, para as nossas vontades e caprichos. Isso é sinal de que Deus não está no centro da nossa vida. Isso é sinal que nós não entendemos que Jesus falou com todos. É só ir ler o Evangelho. Jesus acolhia inclusive os saduceus, os fariseus que eram adversários dele, ia ceiar com eles, ia sentar na mesma mesa. E sentar na mesma mesa para o judeu é sinal inclusive de intimidade. Jesus acolhia a prostituta, acolhia a mulher adúltera, acolhia o ladrão. Jesus estava ali com todos, inclusive com os fariseus. Judas, que era o traidor, e ele sabia que ia traí-lo, também Jesus o acolheu e não o expulsou do grupo dos 12. Aquele bom ladrão, mas era ladrão, e mesmo assim ele o acolheu na cruz. E lá na cruz, já morrendo na cruz, com aquelas pessoas zombando dele, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Por isso nós não entendemos ainda o amor, nós não nos abrimos ainda ao amor, nós ainda somos incapazes de amar. Peçamos a Deus, Espírito Santo, que abra o nosso coração, a nossa cabeça dura, o nosso coração duro, para que nós saiamos desta atitude de intolerância, de divisão, e busquemos aquilo que nós temos em comum, que é a própria fé em Jesus Cristo, que deveria fazer com que nós superemos as nossas diferenças e saiamos de toda a divisão, de toda a intriga, de toda a fofoca, de toda a briga, de toda a violência, de toda a intolerância, de todo o ódio. Meu irmão, minha irmã, quando é que nós vamos compreender que só o amor é que restaura as coisas? Só o amor, e eu não estou fazendo poesia não. O amor no sentido de sacrifício uns pelos outros, o amor no sentido de renunciar a si mesmo, o amor no sentido de morrer para si mesmo, o amor no sentido de servir, o amor no sentido de abrir mão dos seus interesses, o amor no sentido de querer o bem do outro sem interesse nenhum. E quando entra o egoísmo, o ódio, o orgulho, são sentimentos, atitudes e vícios que só destroem. Só destrói. Aonde tem egoísmo, ódio e orgulho, há confusão, há desentendimento, há acusações, há intolerância. E é o que nós vemos no nosso mundo hoje. Que escândalo para os cristãos, porque nós somos os protagonizantes dessas situações e de todas essas divisões. Nos convertamos. Desculpa dizer, tomemos vergonha na cara, reconheçamos os nossos erros, nos voltemos para a verdade de Deus e aprendamos a lei maior que Cristo nos deu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É Ele o referencial. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos dê essa capacidade. Peçamos ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para nós reconhecermos as vezes que nós fomos mais divisão do que unidade, que nós fomos mais brigas do que reconciliação, que nós fomos mais intolerância do que tolerância. E acolhemos o convite de Jesus no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.